cuidar para que essa vida tenha mais sentido, para que esse viver possa ser mais pleno e mais presente. Então é disso que a gente está falando quando a gente se coloca à disposição da sociedade, das pessoas, para dialogar sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Entender que cada um de nós, Sônia e todo mundo que está aqui nos prestigiando, tem o seu jeito de ser, de funcionar, de escolher, de estar na vida. E como é que a gente pode respeitar essa diversidade, essas interações todas, essa constelação que é ser cada um de nós, e esses vínculos, e ao mesmo tempo viver em harmonia, né? Com a gente, com os outros, com o universo, com essa oportunidade do viver. E como é que a gente pode, de alguma forma, aguçar a nossa possibilidade de compreensão e de compaixão para se aproximar daquele que não faz sentido? Como é que a gente pode compreender com a pessoa ao invés de julgá-la ou analisá-la? Como é que a gente pode se aproximar e colocar a nossa presença disponível ao invés de impor a nossa presença, né? Eu sempre digo que oferecer ajuda, se colocar à disposição do outro, é diferente de se impor. Então, são processos aí para a gente estar descobrindo junto. E o CVV, como organização de prevenção do suicídio, está disponível para a sociedade 24 horas por dia, pelo telefone 188, no site www.cvv.org.br. É possível encontrar todas as nossas redes sociais, vídeos e materiais. O setembroamarelo.org.br tem vários vídeos educacionais e materiais para as pessoas poderem utilizar. E eu estou aqui também para esse bate-papo, que se quiser ir conversando, nós vamos trocando aqui juntos. E aí as pessoas também, se quiserem trazer alguma questão, tá bom? Com certeza, fiquem à vontade, fiquem chegando comigo, queridos, a Fátima, o Jorge, a Liane, quem está chegando, são todos bem-vindos. Quem está falando aqui um bate-papo sobre vida, a Eliane Martins, e sabe, Elaine, quando você está chegando aqui para mim, Elaine, quando você traz nessa questão da oportunidade de viver, então a gente aprende como consteladores e a gente se vincula ao nosso sistema familiar por amor. Então, essa abordagem maravilhosa que é para a gente tomar a vida, para a gente seguir em frente, para a gente ter mais satisfação. Ele nos traz essa grande oportunidade de aprender e de trazer soluções para a nossa vida. Então, é a favor desse lugar da gente entender, compreender que nós nos vinculamos com o sistema familiar pelo amor. É tudo amor. É o amor que sustenta, é o amor que vincula, é o amor que sustenta um sistema que nós nos vinculamos aos elementos que nos vinculam de nós, gerações que nos antecederam. E a gente se vinculando, a gente se vincula pelo amor, mas é um amor que ele pode trazer todas as conquistas, as alegrias, as felicidades daqueles que nos antecederam, daqueles que estão conosco nesse momento, mas também um vínculo que nos faz, de repente, pertencer ao nosso sistema, porque isso é oriundo de todos nós, isso é intrínseco, de que pertencer. Agora, esse sentimento também nos liga a todas as dores, sofrimentos, tudo que os nossos familiares, inclusive de gerações, eles também viveram. Então, está presente na memória, porque ela existe O som tá piorando, viu, Sônia? Eu tô com dificuldade de te ouvir. Eu não sei as outras pessoas, mas tá cada vez mais alto essas interferências, esses ruídos. Você consegue escutar esse barulho ou não?
eu consigo escutar. Eu ouço você bem, mas eu ouço o barulho. E você escreve, porque você está no ambiente, eu lugar, no meio muito ligado. Então, assim, o Jorge até comentou, pode ser eu também não tenho essa experiência, mas eu baixei um som do celular. Quando eu falei, você também ouviu? Porque quando eu falei, eu não escutei barulho. Eu ouvi muito bem você. Eu escutei normalmente. Ó, agora parou, por exemplo. Agora parou. Agora ficou ótimo. Então, eu baixei de novo o volume. Talvez seja isso, do celular. Ah, agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora eu consigo te ouvir bem. Então, é isso. O nosso contra-regra, graças a Deus, que está aí, o Jorge, que vai dando esses toques para a gente. Agora melhorou, porque o barulho começou a aumentar e aí eu não consegui ouvir sua voz e tem uma pessoa aqui no Instagram também que colocou que não conseguiu ouvir. Isso, agora parece, vocês vão sinalizando aí para nós também, tá, pessoal? Agora, aqui parou para mim também, Elaine, o barulho. Agora melhorou, olha, é isso aí, estava dando retorno de som. É isso aí, Jorge. Então, eu mexi de novo aqui no volume, provavelmente era isso mesmo. Então, a gente vê que essa questão que as constelações trazem para nós, essa compreensão de que estamos vinculados às pessoas do nosso sistema, e esse vínculo, tanto ele pode... Olha lá, o Jorge está falando que agora está ótimo. Então, esse vínculo, ele tanto pode ser desse lugar de dor e sofrimento, ou ele pode ser também das conquistas, porque quando a gente se vincula para tudo que é da nossa família. E o que acontece? Quando a gente pensa nessa linha de raciocínio do suicídio ou de uma vontade de suicidar, é um sintoma. Então, o que está falando? Vamos chamar assim, que é como se fosse assim, tem uma doença ou tem algo que não está bem, que está fazendo com que a gente perca a vontade de viver e se leva até o cabo, né, em últimas consequências, de tirar a própria vida. E isso a gente nem considerar também, que quando a gente fala de suicídio, a gente pode compreender isso numa amplitude, né, o que é você, muitas vezes está vivendo, mas vive de uma forma tão descontente, desesperançada, você arrasta a vida, né? Dependendo de como você leva a sua vida, é um suicídio, né? Aos poucos que você vai fazendo com você mesmo. Então, o que isso, como é que a gente compreende isso pelas constelações? Que há ali algo chamando atenção. E se chama atenção como se fosse um sintoma, algo não está bem. E olhar para o que não está bem é uma forma de você prevenir que isso piore lá na frente e possa até se desdobrar em algo mais fatal, como tirar a própria vida. Então, na medida que a gente vai fazendo as vivências em constelação, porque a constelação você trabalha com um grupo de pessoas, né? Ali, presencialmente, ou você pode também trabalhar individual, atendendo as pessoas, online, presencialmente. Então, o que a gente vai observando nas dinâmicas familiares que são trazidas para as vivências, a gente percebe quantas situações de suicídio nas famílias se apresenta ali. Na hora que a vivência está acontecendo, tem momentos que a gente percebe que a pessoa relata, olha, teve um caso de suicídio na minha família. E quando a gente vai fazer a vivência, a gente percebe que isso vem de longe, de outras gerações, porque são padrões que se repetem, que são, nesse caso, padrões de dor, de sofrimento, por alguma questão que aconteceu em gerações anteriores e que ela vai se repetindo nas gerações futuras,
até que alguém resolve olhar para aquilo, fazer um trabalho para que se ilumine essa origem dessa doença, desse sofrimento, que não importa o que é. Para as constelações, não importa o que e nem por quê, e nem se trabalha com julgamentos, com culpa, nem com vítima. São questões que aconteceram. Mas como elas começam a se repetir, elas estão ali para chamar atenção. Para quê? Para que se possa olhar e trazer ordem para este amor, porque tudo é amor. Então, a gente faz uma dinâmica, a gente aplica a vivência ali e a gente começa a trazer uma solução para que as pessoas... É interessante essa sua reflexão e os conceitos que você está comentando. Olhando pela ótica do CVV, dentro da prevenção do suicídio, existem 3 tipos de trabalhos de prevenção. Os trabalhos religiosos, que têm a sua suma importância, então, o sistema de crença, a fé, as religiões, os trabalhos científicos e os trabalhos humanitários. E o CVV compreendeu, já desde o seu início na década de 60, que a doação de amor e de amizade de maneira incondicional é uma resposta para a dor e o sofrimento. Porque o que acontece? As violências, os vícios, os desequilíbrios, tudo o que acontece na sociedade, que às vezes a gente acha que é causa, é o efeito, muitas vezes é um sintoma de uma doença chamada desamor. O amor foi adoecendo de alguma maneira, e aí o que a gente precisa tomar muito cuidado, dentro da ótica do CVV que a gente poderia fazer como contribuição, é de fato o que você trouxe de não nutrir a culpa. Porque uma pessoa que pensa em suicídio ou mesmo tenta e não se efetiva, já tem uma culpa e uma dor profunda. Assim como todo o seu entorno. Então, quando acontece um suicídio ou uma tentativa, o entorno dessa pessoa é afetado, impactado. E vai desde os questionamentos de como foi que eu não vi, como foi que eu não percebi, e vem a culpa, etc e tal, que aí esse entorno também começa a fazer parte de um grupo de risco que precisa ser cuidado. Então, quando a gente está falando de vida e de prevenção, nós estamos falando, antes de tudo, de respeito. Nós estamos falando de compreender que o outro compreende diferente de mim e que o outro experimenta a vida diferente de mim. Nós estamos falando de aceitar que o outro é uma pessoa e eu sou outra pessoa. Aceitar que eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu tenho de olhar para mim e, com muito esforço, autoobservação, generosidade e presença, cuidar da minha mudança, que não é fácil. Quando eu vejo, lá estou eu reincidindo em coisas que eu gostaria de ter mudado. Então, a vida me convida a outras oportunidades para esse processo de mudança. Quando você fala, vamos falar de vida, Elaine, e Setembro Amarelo, me traz muito esse chamado dentro da sua fala, da importância do processo de autoconhecimento, da importância, a gente poderia chamar de cura das relações, cura dos laços, dos vínculos, seja lá o que for, e entender o seguinte, que existem coisas dentro do processo de suicídio que são singular, porque o suicídio é uma questão multifatorial, ele tem diversos aspectos envolvidos nele, e que o entorno é um desses aspectos. Então, sair dessa coisa da responsabilização, da culpabilização dos outros e entender, tá, dentro desse processo, qual é o meu papel para contribuir que o seu viver e a sua vida seja melhor? Para que esse ambiente onde eu estou seja mais saudável. E qual é o teu papel? Porque tem uma parte que me compete, tem outra parte que compete a você, e tem outra parte que compete aos outros. Então, se a gente for pensar na prevenção como uma grande rede de proteção e valorização da vida, isso envolve sociedade, família, educação, segurança, arquitetura, engenharia, área da saúde, a espiritualidade em si, as crenças de cada um, a fé de cada um, a ausência de fé, tudo está junto ali nesse sistema de valores. Até entender, por exemplo, que em algumas culturas é uma questão de honra, em outras culturas é uma vergonha. E como é que a gente administra e concilia isso nesse universo tão grande, né? E aí quando você se depara, por exemplo, com um contexto igual o que a gente está vivendo hoje, que impacta todo
o continente, os países, a sociedade, e que a gente precisa se reinventar. Você vai ter aqueles que conseguem rapidamente, num processo de resiliência e criatividade, se reinventar e seguir, e aqueles que paralisam. Aqueles que estavam paralisados, isso faz com que eles movimentem. Cada um de nós vai reagir de uma maneira diferente aos impactos, à pressão, à cobrança. Então, entender e cuidar disso de maneira generosa é fundamental. E aí a resposta que você traz, que é o amor. Né? E aí a gente não está falando desse amor romântico que as pessoas... Estou falando do amor comportamento, o amor atitude, essa coisa do ser e estar no mundo e de amar a mim e amar o próximo, né? Essa expansão. Exatamente, Elaine. Você vê que a gente vê com linguagem diferente, assim, é de uma grandiosidade isso. E a gente vê que as linguagens são diferentes, mas está se falando de amor, um amor que inclui, porque um desses desequilíbrios que a gente vê por meio das constelações familiares sistêmicas é o amor que ele está fora de ordem, porque pelas constelações as ordens precedem o amor. O que isso quer dizer? Né? Tudo é amor, mas tem o amor que adoece. Como você traz, por exemplo, em certas culturas, o suicídio pode ser considerado uma honra, né? E a gente não julga, porque é cultural. De repente alguém tirou uma vida, ou alguém tirou a vida de alguém, então é muito complexo tudo isso. Mas se a gente entender que assim como há uma ordem no universo, o universo nos mostra isso, os planetas têm uma ordem, tem uma forma de girar, né? Tem um movimento de rotação, de translação, por exemplo, no nosso planeta com relação ao Sol, à Lua, há uma ordem. Então, baseado também numa experiência toda de vida que o Bert Hellinger teve, e lidando com pessoas, cuidando de pessoas, ele compreendeu que há uma ordem também para o amor. E aí ele começou a testar isso e trouxe essa compreensão para a gente. Então, quando eu penso que eu posso estar por julgamento excluindo alguém, porque eu não concordo com o modo de viver, ou porque o modo de ser daquela pessoa, ou porque não importa, mas eu excluo. E quando você exclui alguém, você já está ferindo esse amor da família. Porque o sistema familiar compreende que a gente precisa, todo mundo tem o direito de pertencer. Você não precisa conviver, não é isso. Mas é praticar esse amor, como você está trazendo, né, Elaine? Porque quando a gente vai compreendendo que quando eu pratico esse amor, quando eu vou me trabalhando e eu diminuo o meu julgamento, eu não preciso concordar com a forma de viver do A, do B ou do C, da minha família. Mas eu não excluo, eu incluo, eu considero que aquela pessoa tem o mesmo direito de pertencer do que eu. E isso é muito grandioso, porque a gente percebe quantos problemas advêm nas famílias porque você exclui a outra pessoa. Só que assim, você exclui, mas aquilo vai aparecer como um sintoma. E aí é uma grandeza poder olhar para isso, aquilo se apresenta e você faz uma dinâmica para que volte àquela ordem, uma ordem que dá a todos a oportunidade de pertencer. Então, falar do amor deste lugar, como você está trazendo, né, Elaine, não é um amor romântico, é muito maior. É muito maior. E praticar isso é diariamente na constância da vida. Como se traz, a gente vê o trabalho intenso que o CVV faz com o autoconhecimento, né, Elaine? Dos próprios candidatos ao voluntário. Porque não é brincadeira a gente olhar para tudo isso e a gente querer enxergar. Querer enxergar que eu posso estar julgando alguém. E quando eu julgo,
eu me acho melhor do que aquela pessoa. E isso tem um desdobramento no sistema familiar. Isso vai vir à tona. Então, quando a gente olha para uma dinâmica, porque nas constelações não tem a possibilidade da sua cabeça interferir. Não tem como você fazer isso. A abordagem é feita de uma forma que o seu mental não interfere. Por quê? Porque numa vivência de constelações, o que se apresenta ali é o sistema. O sistema familiar se mostra ali. Por quê? Não é nada sobrenatural, isso já está provado pelos cientistas que trabalham, que pesquisam, que escrevem sobre a informação, né? Esse campo que uns chamam de campo vibracional, campo energético, campo fenomenológico. São campos que eles não são visíveis, mas são informações, são memórias que ficam ali. E elas atuam nos sistemas. Então, o sistema familiar é a mesma coisa, essas memórias estão muito presentes. E se a gente não olhar para isso, para ver aquilo que dói, aquilo que está por trás de um padrão repetitivo de pessoas que estão praticando as mesmas atitudes. Por exemplo, um suicídio, ou uma vontade de suicidar, ou uma incapacidade, que é inconsciente, claro, incapacidade de viver uma vida plena. Porque quando a gente fala de uma não-vida, vamos chamar assim, tem muitas pessoas que elas vão vivendo, vão tocando suas rotinas, vão trabalhando, mas aquela vontade de viver, de se sentir desperto, de trabalhar, como eu vejo, você é uma referência para mim. O tanto que eu vejo que você se dedica a essa obra por amor à causa. Então, isso é muito maior, isso vem lá de dentro da gente. Então, tem pessoas que a gente observa que elas tocam uma rotina, tocam suas vidas, mas que elas não têm aquela automotivação, aquela força de viver, que não significa nada, nem ingênuo, nem romântico, porque os desafios da vida estão aí e vão continuar existindo. Mas existe algo maior que move a pessoa. É como se você abrisse os olhos mesmo. Você desperta, você vai despertando para a vida. E você vai enxergando mais além. E vai vendo que aquilo faz um sentido. Então, observar os seus padrões repetitivos de comportamento e olhar para aquilo. Eu estou trazendo hoje o olhar das constelações e existem tantas abordagens maravilhosas para nos ajudar a ir a favor da vida. Então, essa vida que tanto esse mês inteiro, que é a entrada da primavera, inclusive, né? Para a gente poder olhar para essa vida e ver assim, poxa, como é que isso está para mim? O quanto para mim, no meu dia a dia, olhar para a minha rotina e perceber como é que eu estou vivendo. Eu posso viver uma vida mais plena? E o que está faltando? E aí a pessoa tomar uma decisão a favor da vida, a sua própria vida, para poder ter essa força que move a gente para ir para frente e enfrentar a vida, enfrentar as coisas. E não, às vezes, até porque temos toda essa experiência da pandemia, e a gente acabar se recolhendo mais ainda e ficando com mais medo, e está sujeito a adoecer, está sujeito, às vezes, até intensificar esse não, essa não vida, vamos chamar assim. Esse lugar que você vive, se arrasta, mas que a gente vê tantas pessoas hoje falando de uma forma tão desesperançada. Então, a gente, como você diz, né? A gente precisa falar. E a gente está falando. Você sabe que esse ano o tema do Setembro Amarelo traz a questão do esperançar, né? Da esperança no verbo esperançar, essa coisa de ações que mobilizam, que movem, que representam esperança. E a tua fala me inspira por diferentes caminhos. Dentro do voluntariado, por exemplo, nós aprendemos com as pessoas em sofrimento que quando a gente se
dá a oportunidade de abrir espaços dentro de nós para acolher o outro e para compreender com essa pessoa, a gente cresce com ela. Então a gente aprendeu a história do nivelamento, a gente aprendeu que a gente não está nem acima e nem abaixo de quem pede ajuda. São dois seres, duas pessoas que se conectam no encontro de pessoa para pessoa, no momento em que um está frágil, vulnerável e necessitado de falar, desabafar e se abrir, e a outra pessoa está disponível para ouvir, acolher e compreender. No caso, o voluntário está disponível ali para conversar, acolher e compreender, e a pessoa que procura o trabalho, o serviço através do 188, através do chat, do e-mail, pessoalmente, nas interações que a gente faz com a comunidade, está ali necessitado dessa ajuda, esse apoio emocional. Então, isso me inspira nesse aspecto do porquê que a gente investe tanto no aspecto do autoconhecimento e do desenvolvimento das pessoas enquanto voluntários, no sentido do autocuidado, do autoaprimoramento, autoobservação. Porque a gente foi aprendendo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o outro. Quanto mais a gente se compreende, mais a gente compreende o outro. Quanto mais a gente começa a respeitar e conhecer os nossos limites e limitações, a gente passa a fazer isso também com o outro. Porque há uma conexão de duas humanidades, a minha humanidade com a tua humanidade. E aí é abrir espaços dentro de mim para que esse encontro aconteça contigo. Isso é fundamental. O outro aspecto, olhando para o ponto de vista da vida e da ajuda, você tocou na questão da primavera e falou, às vezes a pessoa não quer, às vezes ela não tem nem força, Sônia, dependendo do grau e da intensidade e da frequência em que esse sofrimento vem vindo e se acelerando, ela já não tem mais forças. Agora, uma coisa fundamental, eu sempre gosto de fazer uma conexão entre nós, seres humanos, e a natureza. Então, a natureza, ela fala pra gente. A natureza, ela tem outono, primavera, verão e inverno. Nós também temos. E a gente conseguir respeitar que nós temos o nosso inverno ou o nosso outono é fundamental. Mas entender que, além de inverno e outono, a gente também tem verão e tem primavera. Então, qual é o momento de eu mudar o ciclo? Qual é o momento de eu mudar e virar a página, em vez de ficar ali rodando no mesmo ponto? Mas saber que o momento é singular para cada um. De repente, você precisa de um dia, ou de uma semana, ou de um mês, ou de alguns anos para elaborar um luto. Outro precisa de um outro espaço, mas é importante que a gente possa elaborar os lutos, elaborar as perdas, entender que nós não somos a outra pessoa, as nossas relações, os nossos bens. Nós somos a capacidade de adquirir, conquistar, manter e nutrir esses bens. Entender essas coisas é fundamental. E nesses laços e conexões, você falando, me traz aqui um clarão que eu sempre reflito. Nessa experiência, em 26 anos, escutando pessoas em sofrimento, eu posso te dizer seguramente, não importa a pauta, tudo permeia as relações. Todos os atendimentos em 26 anos, ele tem alguma conexão com os relacionamentos. Seja relacionamento intrapessoal ou interpessoal. Ou como a pessoa está se relacionando com ela, com os outros, com o trabalho, com a família, com o cônjuge, com o namorado, com a vida. Mas tem uma conexão com as relações mesmo. Então, é muito importante que a gente, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto área da saúde, enquanto consteladores, não sei se é assim o nome que se fala, mas que a gente consiga olhar essa dinâmica dos laços, dos vínculos e das relações. E que consiga encontrar caminhos para nutrir empatia, compaixão, cuidado, autocuidado, responsabilização. Tem um conceito do paradigma do cuidado que eu gosto muito, que traz essa noção, né, dessa autonomia e dessa interdependência, essa noção de que o que eu faço impacta na tua vida, o que você faz impacta na minha. Esse negócio de ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não devo nada para ninguém, não é verdade isso, gente. Uma escolha nossa pode fazer diferença em tantas outras vidas e no entorno. Então, olhar para tudo isso e olhar com generosidade e com calma. E também uma dica, né? Seja também a sua melhor amiga. Seja também o seu melhor amigo. Porque às vezes a gente não consegue se dar colo. Às vezes a gente não consegue. O que eu estou precisando agora para me sentir melhor? Qual é a estratégia que eu posso fazer agora para me sentir melhor? E aí eu não estou falando de
ir para as compulsões ou para os vícios, que aí é uma forma problemática de lidar com as estratégias para se sentir melhor, porque depois isso passa e isso só vai intensificando, intensificando, intensificando. Eu estou falando de estratégias libertadoras, estratégias que realmente te potencializem a esse viver mais plenamente. Né? Então, por exemplo, dentro dos fatores de risco está o uso problemático de álcool e droga. E o que é o uso problemático? É quando eu tenho aquilo como uma fuga para me sentir melhor e depois eu fico mal. Qualquer outro tipo de vício, seja compra por compulsão, seja os jogos por compulsão, qualquer coisa de fuga que tem uma compulsão e que depois vem aquela ressaca moral, aquela ressaca espiritual, emocional, precisa ser cuidado porque você está nutrindo de alguma forma, de maneira consciente ou inconsciente, fatores de risco e não fatores de proteção. Agora, quando você faz algo que depois você uau, eu tô melhor, eu tô mais leve, e não vem essa ressaca emocional, essa ressaca moral ou espiritual, então realmente você está cuidando ali de um fator de proteção. Então, descobrir essas coisas, Sônia, é um grande diferencial, e aí tem toda a conexão com o que você está falando no sentido de cuidar desses laços mesmos, né? E entender uma coisa, tem uma parte que é minha, mas tem uma parte que é do outro. Porque às vezes a gente não dá conta nem de fazer a nossa parte e fica preocupado em ficar fazendo a parte do outro. E aí a gente sofre duas vezes, né? Sofre pela frustração, consciente ou inconsciente, de não estar dando conta da gente mesmo e pelo controle daquilo que não tem controle. Eu gosto muito de uma frase que diz que a vida é cavalo selvagem, né? Quanto mais você quer dominar, menos domínio você tem sobre isso. Quando você acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, não é isso que dizem? Enfim, é pra gente pensar. Exatamente, minha amiga, exatamente isso, porque a gente agora, eu falo assim, se alguém tinha alguma dúvida que a gente não tem controle sobre a vida e não puder ainda enxergar no meio da pandemia que não há controle, é porque realmente a pessoa não está podendo ainda, e a gente respeita, porque não tem, né? A gente não tem. Parece uma coisa muito óbvia quando você traz a coisa dos ciclos, né? Que a gente tem os ciclos, por exemplo, das estações, porque tudo na vida é cíclico. Tem um começo, um meio e um fim, que parece muito simples quando a gente fala, mas que o quanto que aceitar isso, né? E a gente compreender que a vida é probabilística, ela tem começo, meio e fim, e que é assim, quando a gente fala de uma simples rotina de um dia de 24 horas, que tem começo, meio e fim, quando a gente fala de uma existência, seja ela o tempo que for, ela tem um começo, meio e fim. Então, assim são os ciclos, como você traz, dessa maneira tão bonita. Temos os nossos outonos, os nossos invernos, e a gente honrar e olhar para dentro disso da gente é se amar, é se dar esse lugar de poder falar, não, eu sinto sim. Tem horas que está difícil sim, mas você busca, né? Como que você vai se cuidar e como você traz muito bem, saindo da compulsão, né? Como é que é tão gratificante quando você vai fazendo esse caminho cada vez mais ao encontro de si e você se supera a cada desafio de uma maneira natural, não é? Você fala, bom, eu Sim, já eu acho que fiz. uma coisa legal, Sônia, na sua fala também, para agregar aqui, é reconhecer que todas as estações interiores, as estações emocionais, têm a sua beleza, têm a sua grandeza, têm a sua razão Uhum, de ser. Muitas uhum, vezes, no outono, no inverno, você está fazendo Está se refazendo, está se nutrindo, está se cuidando, está hibernando, né? Como fazem os ursos, eu preciso hibernar para guardar minhas energias. Como é que eu vou cuidar disso? Fundamental. isso. Então é muito lindo isso, que a gente, quando a gente vai ligando toda essa compreensão que vem por várias áreas, né, do cuidado, essa rede maravilhosa, a gente está falando, inclusive, da gente cuidar da gente aqui, e a gente vai contribuindo para os que vêm, né? Quando a gente fala das gerações. E quando você traz que tudo é relacionamento, exatamente isso. Porque aonde estão os maiores desafios? Nos nossos relacionamentos.
quer seja no âmbito da nossa família, nos relacionamentos afetivos, é aí mesmo. Então, é aí que se formam os vínculos. Então, quando a gente vai compreendendo isso e a gente vai buscando enxergar mais além, a gente vai trazendo essa cura que ela é para mim e que ela vai se desdobrando para os que estão ao redor. Então, é um trabalho que ele não acaba nunca, mas que ele... Nossa, quanta compreensão, né, Elaine, que a gente tem quando a gente vai examinando tudo isso. E a gente vai podendo compartilhar, o Jorge, que está aqui nos auxiliando desde o início, a gente concluiu agora, semana passada, a gente concluiu um curso de mentoria juntos com um professor maravilhoso também, do Instituto Olos, o Marcos Wunderlich, que trabalha muito nessa ótica também, né? Do amor, dessa generosidade, da gente poder ter uma atitude prestadia na vida, né? Com qualquer pessoa que a gente se relacione. Você está fazendo um trabalho de amorosidade. Se você está conversando com uma pessoa ali de onde você mora, na rua, você vai tomar um Uber, enfim, você tem, porque é um princípio, é um valor teu. E quanto mais a gente atua deste lugar, de servir a vida, de estar a favor da vida, como a gente é o maior beneficiado. Porque aí você vai se tornando cada vez mais pleno. E isso vai transbordando, transborda, isso vai sendo natural, né? Você vai se preenchendo de amor e isso vai transbordando e você vai conseguindo cada vez mais poder iluminar o seu próprio caminho e ser uma luz também para alguém Tem que uma poesia do Fernando Pessoa que eu gosto, que fala sobre essa coisa de quando você se permite iluminar, você permite o outro iluminar também, né? Quando você se permite ser luz, você está possibilitando que o outro também o seja. O grande desafio, acho que quando a gente realmente consegue vivenciar esse amor, essa amizade de maneira genuína, incondicional, esse dar de si de maneira natural, a gente vai aprender que nem todo mundo consegue e tá tudo bem. Porque quando a gente começa a querer impor para os outros a nossa forma de ser, estar e perceber o mundo, aí a gente começa a entrar nas armadilhas do nosso ego. E aí atrapalha tudo porque deixa de ser genuíno. Então, dentro desse processo de generosidade e de amor, está também a compreensão dos estágios de cada um nesse ser, existir e viver. E aí saber que existem vários caminhos e alternativas para a gente buscar ajuda, encontrar ajuda e ser ajuda, né? Ou seja, se permitir receber ajuda, se permitir pedir ajuda, se permitir receber ajuda, se permitir oferecer ajuda. E mais do que oferecer, dar ajuda que o outro realmente está precisando e quer. Porque às vezes a gente quer ajudar impondo das nossas condições e não é o que o outro precisa. Então, saber ler, saber decodificar o que o outro está te comunicando e saber que oferecer ajuda não é impor ajuda. Estar presente não é impor a nossa presença. Então, essa coisa do ser espaço para si e ser espaço para o outro. E o CVV está à disposição, Sônia, 24 horas por dia no telefone 188. Está à disposição também no chat, no e-mail, nas redes sociais, no www.cvv.org.br. A gente pode ter mais conversas como essa, trocar. Um grande prazer estar contigo. E abracem o Setembro Amarelo, sabendo que a gente está no Setembro Amarelo buscando espaços para dialogar a respeito da prevenção e da vida. Isso. E olha, a gente tem uma contribuição aqui, né, de uma pessoa que está participando conosco, que fala assim, que esse é a maior lição. Descobrir que cada um possuindo seu tempo e é diferente. Então, isso que a Elaine traz. Então, assim, Elaine, com certeza, esse aqui é o começo de um ciclo de bate-papos, porque a gente tem muita conversa para trocar. Muito bom, Sônia, adorei te ver, estar contigo. Grande prazer, viu? Para mim também, muito grata a todos que estão conosco aqui também, nos honrando com a presença, nos ajudando aqui a falar de vida, a falar de amor.
E olha, gratidão, minha amiga. Então, gratidão mesmo. Gratidão. Um beijo. Foi um prazer Um estar beijo a contigo. todos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.